O Congresso Nacional retoma aí os trabalhos nessa semana e um dos primeiros compromissos dos parlamentares é essa eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos lembrar então, os atuais presidentes Arthur Lira da Câmara e Rodrigo Pacheco do Senado são candidatos à reeleição e por enquanto seguem como favoritos. Além de Lira, que é deputado do PP por Alagoas, Chico Alencar, deputado do PSOL pelo Rio de Janeiro, também está na disputa pelo comando da casa. Já no Senado, Pacheco do PSD de Minas Gerais concorre com Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e com Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Vamos entender, então, um pouco das expectativas dessas eleições com o deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, o vice-líder do Novo na Câmara. Deputado, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil novamente. Eu agradeço, Muriel. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, em 2021, o senhor chegou a lançar sua candidatura à presidência da Câmara. Esse ano, existiu ou ainda existe alguma possibilidade de discussão em torno dessa questão? Muriel, sendo bastante transparente e direto, neste momento justamente tenho sido procurado por colegas parlamentares para lançar uma eventual candidatura à presidência da Câmara. Isso ainda não está decidido, provavelmente ao longo das próximas horas ou no dia de amanhã, nós tomaremos uma decisão juntamente com esses parlamentares que têm feito contato comigo, dentro do Novo e fora do Partido Novo. Por que nós chegamos a essa situação? Porque nós estamos vendo uma disputa hoje à presidência da Câmara bastante pobre de candidatos. São apenas dois candidatos, o atual presidente, presidente Lira, que tem o apoio, obviamente, do seu partido, o PP, e do PL de Jair Bolsonaro, e também tem apoio do PT, do Lula e da hoje oposição e na Câmara dos Deputados, na época, em relação à época, o governo de Jair Bolsonaro e atual governo, né? Então, o que nós estamos pleiteando nesse momento é que tenhamos uma candidatura que represente, de fato, oposição ao governo. Eu tinha expectativa de que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança fosse candidato à presidência da Câmara, inclusive desde dezembro vínhamos falando nesta possibilidade. Infelizmente, na sexta-feira recebemos a notícia de que ele não se candidataria mais, ele passará por meio de uma conversa interna no seu partido PL a ser designado como líder da oposição na Câmara dos Deputados, o que considero muito bom, tanto para ele, que é uma pessoa muito qualificada e merece posição, como também pela própria oposição, afinal de contas, é uma pessoa que vai conseguir levar adiante essa prerrogativa de ser líder da oposição, mas eu acho muito ruim que não tenhamos uma candidatura que se posicione também não só de oposição ao governo, como também aponte tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, principalmente sob a presidência de Arthur Lira, que nós discordamos em termos de postura política e de aprovações de projetos na Câmara dos Deputados. Deputado, então a decisão ainda não está tomada, mas existe uma tendência já de que o senhor realmente lance o seu nome à candidatura da Câmara? É possível que aconteça. Ainda estamos verificando se há outros nomes disponíveis e com vontade de concorrer. Eu já concorri 2 vezes à presidência da Câmara. Foram 2 momentos diferentes desse de hoje e que me honraram muito. Eu participei daquelas eleições buscando voto a voto e, obviamente, também levando uma mensagem adiante. E, nesse momento, acho importante a gente falar principalmente do que a Câmara representa para o Brasil. Nós queremos um poder legislativo que seja altivo, seja forte, não seja subjugado ou vassalo aos outros poderes, ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que tanto Câmara como Senado estão de joelhos diante dos outros poderes, né, do Executivo, mas principalmente do Poder Judiciário, né? Os 2 poderes da República, Executivo e Judiciário, têm subjugado, na minha opinião, a Câmara e o Senado, que tem justamente a função de representar o povo brasileiro e de trabalhar para fazer com que o cidadão brasileiro se sinta representado pelos políticos. O que hoje nós vemos não é uma verdade. Ao contrário, cada vez menos o cidadão brasileiro se sente representado por quem está na Câmara dos Deputados ou no Senado da República. Deputado, tem muito gaúcho nessa conversa. Eu vou aproveitar para chamar a Larissa Rodrigues para participar também. Lari. Entrar uma goiana nessa conversa, né? Isso. Tudo bem, deputado? Bom falar com o senhor novamente. Igualmente, deputado, Larissa. o senhor comentava sobre essa questão de, quem sabe, lançar
um candidato do Novo, e eu queria aproveitar para tirar 2 dúvidas sobre isso. Primeiro, a gente sabe que não vai ser um ano muito fácil para a bancada do Novo, né? Não se conseguiu ali a cláusula de barreira. Como que está essa situação? Se existe uma possibilidade de junção com algum outro partido? E se essa candidatura do Novo seria, como disse, por exemplo, o candidato do PSOL, para marcar posicionamento, já que, ao que tudo indica, se essa é a opinião do senhor também, Lira acabará sendo reeleito. Olha, Larissa, a situação do Novo ela é conhecida de todos. Nós, infelizmente, tivemos uma bancada reduzida de 8 para 3 apenas deputados federais, né, por uma série de motivos. Tivemos, é verdade, também bons resultados em Minas Gerais, por exemplo, com o governador Romeu Zema, né, que foi reeleito no primeiro turno, fez uma excelente votação em virtude do seu excelente mandato e é também um dos favoritos, na minha opinião, né, para a eleição presidencial de daqui a 4 anos. Isso coloca o Novo numa posição de protagonismo, apesar de termos apenas, como eu disse há pouco, 3 deputados federais na Câmara dos Deputados. Agora, o Novo não é um partido de atalhos, né? Nós sempre olhamos para o longo prazo e a nossa atuação vai ser firme de acordo com os nossos princípios, como foi nos últimos 4 anos com os 8 deputados que nós tínhamos, ou ainda temos, né, agora até o dia da posse, no Legislativo Federal. E não é uma candidatura do Novo, repito, né? Claro que eu sou um deputado do Partido Novo, se for eu, de fato, candidato a representar esse grupo que quer uma política diferente, uma oposição também ao governo Lula, né, nós precisamos demonstrar que é possível, por meio dessa candidatura, também marcar posição e vencer a eleição para o Legislativo Federal. Se não for dessa vez, a gente vai continuar tentando. Tantas vezes, eu mesmo fui 3 vezes candidato a deputado estadual, até finalmente assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Acho que é importante a gente, sim, marcar presença, mostrar a cara e falar sobre os problemas que nós enfrentamos nos últimos 2 anos. Veja bem, nós estamos falando da candidatura de Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Lula, ou seja, apoiado pelo PT, e que não pautou a reforma, ou melhor, não pautou, aliás, a reforma administrativa no plenário, não pautou a volta da prisão após condenação em segunda instância, que teria colocado, inclusive, o próprio Lula de volta na cadeia, né? Ele não pautou o fim do foro privilegiado, ele criou, na verdade ele não criou, mas deu uma turbinada e um andamento e uma nova configuração para o tal do orçamento secreto ou para as verbas de relator e patrocinou a PEC da impunidade, a PEC da vingança. Então tem uma série de pautas que não tem nada a ver com aquilo que nós do Novo defendemos e uma série de outros deputados também não defendem, também discordam dessas pautas e por isso acho muito importante que nós tenhamos uma candidatura que represente essas bandeiras, essas pautas agora no próximo dia 1º no plenário da Câmara dos Deputados. Enfim, não está nada decidido ainda, talvez até em primeira mão, aliás, com certeza em primeira mão para a CNN, porque até agora não tínhamos falado sobre isso em nenhum meio de comunicação abertamente. Fui convidado para participar dessa entrevista, inclusive para tratar mais o cenário e menos sobre uma eventual candidatura que ainda não estava sequer pensada. Eu tinha, como eu disse, tendência a apoiar a candidatura de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que já não será mais candidato e, portanto, agora nós temos esse novo cenário e nós vamos nos debruçar, sobre ele até o dia de amanhã para tomar uma decisão final. Certeza. Então, se qualquer novidade surgir, se o senhor realmente confirmar e lançar essa candidatura, por favor, nos avise também aqui, viu, deputado? Agora, eu queria também ouvir um pouquinho com relação ao cenário do Senado. A gente sabe que o senhor é deputado, mas qual que é a sua avaliação, o senhor que também é parlamentar e também consegue acompanhar, mesmo que um pouco mais distante, do que tem acontecido no Senado? A gente está acompanhando todas as articulações em torno de Rodrigo Pacheco, que até então era favorito, assim como Arthur Lira, mas agora tem Rogério Marinho, que tem recebido cada vez mais apoio. Qual que é a sua avaliação com relação ao que tem se desdobrado lá no Senado também? Ele tem bastante apoio, Rogério Marinho, também Eduardo Girão, que está na disputa. Acho que as duas candidaturas, elas demonstram o quanto vai ser ruim para o Brasil se Rodrigo Pacheco continuar na presidência do Senado da República. Ele tem sido bastante, eu diria, submisso, ao Poder Judiciário. Ele não tem tratado o Senado da República com o devido respeito que lhe cabe. Isso significa respeitar também os senadores que divergem da sua opinião. Há uma série de senadores, por exemplo, que protocolaram pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, independentemente de se concordar ou discordar, se há fundamentação para a abertura de um processo, ele deveria ser aberto lá no Senado da República em virtude de todos os abusos de autoridade, por exemplo, que nós temos
temos visto acontecerem vindos do Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa muito, porque é a Casa da República, o Senado, aquela que cuida justamente de fiscalizar o Poder Judiciário e, mais particularmente, ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio STF. Portanto, eu acho positivo esse cenário no Senado da República de uma disputa mais acirrada, e eu torço para que um desses dois candidatos, Eduardo Girão ou Rogério Marinho, sagrem-se vitoriosos na próxima eleição, até mesmo pelo bem do Brasil. Acho importante nós termos um reequilíbrio de forças entre os poderes, e também Lula, que é fiador da candidatura de Rodrigo Pacheco, sairá com menos poder, e é importante que assim seja se ele perder a eleição agora para um desses dois candidatos, Eduardo Girão ou Rogério Marinho, no próximo dia 1º. Deputado Marcel Van Hatten, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui nessa tarde de domingo na CNN Brasil. Um ótimo começo de semana para o senhor e um bom trabalho também. Muito obrigado, um abraço, boa tarde, domingo a todos. Obrigada, deputado.